Jussara, mãezinha, para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho de você, quem é a Jussara, e aí assim a gente já vai entrando aí no tema da nossa live. Então, tá bom, Rafael. Então, para quem já está chegando aqui, boa noite. E como eu já comentei, é uma satisfação estar aqui, né, para falar sobre esse assunto. O Rafa me chamando de mãezinha, né, porque de fato o Rafa é meu filho e nós trabalhamos juntos aí em alguns temas. Eu tenho como formação acadêmica psicologia, mas tive também uma formação em contabilidade, né, antes de psicologia. Trabalho há em torno de 30 anos com treinamento, desenvolvimento em organizações, com programas de coaching, programas de mentoria, também desenvolvimento em grupo, todo aí o portfólio de competências comportamentais. E também sou psicoterapeuta, voltei a clinicar agora nos últimos 4 anos. Então, assim, eu convivo com pessoas, né, em ambientes que elas precisam performar, que existe uma expectativa sobre o desempenho delas, né? Então, tanto no sistema social família, né, que é o primeiro sistema social onde nós somos inseridos, nossas primeiras experiências para nós irmos entendendo o mundo, né, como nos preparar para fazer uma leitura de mundo, como nos preparar para vir aqui no mundo, né, e de fato alcançarmos os nossos propósitos, os nossos objetivos, construir uma vida de significado para nós, né? Conforme avancemos, nós podemos sentir que estamos no caminho, né? A cada avanço, né, fortalece a nossa confiança, fortalece a nossa esperança. Depois vamos para um outro sistema social, que é o processo de escolarização, né? Um ambiente também que vamos tendo algumas experiências, onde já reproduzimos o que construímos, né, em nossa casa, e depois um ambiente de trabalho, que é um espaço, né, onde realmente nós precisamos performar. Né? Nós sabemos que o sucesso no nosso trabalho, na nossa carreira, vai estar nos dando condição, né, de nós termos também uma vida, né, boa no nosso lar, uma vida boa também na nossa comunidade. Então, um pouquinho aí, Rafa, né, do que eu faço e também um pouquinho aí dessa trajetória, né, nesses 30 anos. Muito obrigado, mãezinha, vou falar Jussara para manter a formalidade, Tá né? bom, Mas, fica enfim. à vontade. Se falhar é porque já sabe o porquê também. Não, muito legal você trazer até essa contextualização, porque tudo isso é um processo da jornada do autoconhecimento. E a jornada do autoconhecimento é o ponto inicial. Porque a partir do momento que você está trabalhando a si mesmo e você se percebe melhor, fica mais fácil você achar o teu porquê. Então, fala um pouquinho aí, Jussara, sobre essa questão da jornada do autoconhecimento e já de repente entrar aí na razão aí principal aí do porquê, qual é o ponto focal ali de ter esse porquê. Então tá, Rafa. Então vamos assim, a jornada, nós nos enveredamos para a jornada do autoconhecimento porque nós buscamos o bem-estar. Isso, inclusive, está na nossa natureza, né? Buscar o bem-estar, podemos chamar de felicidade, né? Chamar de propósitos, enfim. Então, existe na nossa natureza, né, esse desejo, ou esse impulso, até podemos dizer que, a princípio, é um impulso biológico, para nos manter vivos, né? Buscar o abrigo, buscar alimentação, buscar reprodução, né? Até para manter também a espécie. E por isso nós vamos atrás. Porque se nós estivéssemos bem, né? Quem está bem, né? Não vai buscar. Então a jornada, em algum momento, inclusive da vida, né? Nós nos aventuramos aí. E de fato é importante nós fazermos isso até antes, né? Que as coisas fiquem muito críticas. Então, a busca pelo bem-estar. E claro que hoje a ciência nos traz muitas ferramentas, muitos recursos, tanto que nós vamos de fato definir aí os propósitos, porque como nós somos seres de livre-arbítrio, nós podemos escolher qualquer direção. Agora, aqui como adultos, sabemos que toda ação tem a sua consequência, né? A questão de causa e efeito.
Então, nós vamos estabelecer propósitos, para justamente a gente ter nessa linha, eu digo, um PIN lá no horizonte, né, para que, conforme nós somos investindo o nosso tempo, nós somos a nossa esperança, o nosso dinheiro, nós vamos também tendo resultados, né, e isso vai possibilitando com que nós passamos a acreditar também, puxa, estou no caminho certo, né, a cada avanço isso fortalece. Sabemos também que nós precisamos cuidar um pouquinho, né, de pelo menos 4 dimensões, o nosso corpo físico, todo dia cuidamos um pouquinho, o nosso corpo emocional, né, ele também pede cuidados, e nós hoje já temos ferramentas para isso, né, o nosso corpo mental e também o nosso corpo espiritual. Então, quando nós estamos nesses cuidados, claro que nós vamos querer buscar mais ferramentas. E até o que nos inspirou, né, o Rafa e eu, foi um livro do Simon Sinek, que é a importância de ter um porquê, que até foi o nome que nós demos aqui para a nossa live. E lá, né, o Simon, ele discorre muito bem, né, sobre a importância de nós termos o porquê, e ele dá muitos exemplos, até quem tiver interesse, né, em ler o livro, porque assim, o porquê, ele vai nos conectar com uma parte de nós, que ele até chama ali, falando aí do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, com uma parte chamada de sistema límbico, né, que o porquê vai te colocar numa condição em que você não consegue nem traduzir em palavras. Por exemplo, se eu te perguntar, por que você ama fulano? Você vai tentar racionalizar. Você vai dizer, eu amo aquela pessoa porque ela é uma pessoa simpática, porque ela é isso, mas nós procuramos racionalizar isso. Mas nós alcançamos um lugar em nós que simplesmente a gente sabe. E claro que se alguém pergunta, nós vamos tentar responder, né? Então, o porquê nos conecta numa parte nossa que faz com que haja um engajamento mais profundo. Nós podemos até usar o termo de alma, né? Então, quando você vai encontrando o porquê, é claro que ali ele traz, né, o círculo dourado, que ele vai trazer em seguida. Imagina uma mandala, né, um círculo, no centro você tem o porquê. Né? Aí o próximo círculo é o como você vai manifestar esse porquê. Então, esse como vai estar ligado assim, aos valores, né? Que valores que vão pautar aí essa manifestação, né, no mundo externo desse porquê. Quais são as ações que eu pretendo fazer, né? Como que eu vou transmitir autenticidade, credibilidade através das minhas ações? E um terceiro círculo é o que eu vou fazer, né? Os resultados aí que eu vou alcançar. Então, o porquê, ele vai nos dar, portanto, essa condição de um engajamento das outras pessoas de uma maneira que transcende até o nosso próprio entendimento, como eu acabei de falar, né? Que de alguma forma, quando nós estamos nos relacionando nesses ambientes sociais, como eu falei um pouco antes, o ambiente da família, né, o ambiente onde nós participamos do nosso processo de formação, no ambiente da nossa empresa, existe uma expectativa sobre o nosso desempenho. E é claro que nós também, né, queremos estar correspondendo a isso que esperam de nós. E quando eu estou nesse movimento conectada com o meu porquê, né, existe uma certa manipulação, claro, né? De repente a forma como eu me visto, a forma como eu falo, isso que nós chamamos de manipulação, né? Agora, muito mais vai acontecer o engajamento, que é até o cerne, né, dessa questão de nós termos o porquê da importância, é que eu não vou precisar manipular tanto o meu ambiente social. Né? As pessoas, de uma forma natural, vão estar confiando em mim, né? Eu vou tendo credibilidade. Então, é claro que qualquer papel que nós vamos exercer, né, em qualquer um desses ambientes sociais, a credibilidade ela é muito importante. Né? E um outro ponto é quando nós temos o nosso porquê. Primeiro é que eu passo a confiar em mim. Né?
Então, conforme o tempo vai passando, as minhas ações, né, eu vou percebendo que eu estou num caminho que me faz bem. E por isso, eu também passo a ter um comprometimento maior com o bem do outro. E a pessoa que está conectada, que ela tem o porquê, que ela mantém esse porquê vivo, né, ela vai se tornar naturalmente ética. E eu digo que aquilo que é o nosso instinto natural de sobrevivência, onde nós nos fechamos o nosso clã, primeiro a nossa família ali, né? Tanto que, às vezes, né, não é muito difícil entender que eu amo muito mais meu filho do que o filho do vizinho. Né? Eu vou proteger mais o meu filho do que o filho do vizinho. Agora, quando nós vamos nos conectando com o nosso porquê, essa importância do outro, ela vai transcendendo justamente essas fronteiras do clã. Quando nós vamos para o ambiente de trabalho, né, eu consigo naturalmente perceber a empresa como um todo, naturalmente me importar com uma outra área, me importar com a outra pessoa. Isso é genuíno, sabe? Isso vem espontâneo. É claro que muitas vezes, né, nós vamos assim, nós treinamos, né, empatia, treinamos isso porque nós sabemos que é uma boa ideia, né? E claro que o treino sempre ajuda, né? A gente faz assim, o fake no início, né, já é um feito, né? Porque nós vamos já num caminho de aprendizagem. Mas o importante nessa jornada é justamente nós nos conectarmos com a nossa própria essência e o porquê vai nos ajudar nesse sentido. E até muito importante. Porque, né, o mais importante é que, assim, como você falou, a gente não consegue fingir. Se você está num ambiente onde você não sente aquela afinidade, você pode até fingir, como você falou, que está ali e está bem. Mas o nosso interior, ele está dando uma linha diferente. Fica nítido, internamente você consegue perceber o desconforto, e as pessoas ao teu redor também percebem esse desconforto. Né? Então, na realidade, a grande potência do autoconhecimento, e aí não é só o autoconhecimento, mas é também a autoconfiança de sair. Né? Muitas vezes a gente, ao longo da vida, a gente vai mudar. Né? É normal, a gente vai evoluir. E eu vejo muitas pessoas que às vezes ficam lutando porque não querem mudar de roda de amigos ou do bairro, e eles ficam presos àquelas memórias do passado, que foi muito útil no passado. Mas que às vezes naquele momento que você está já não é mais. Então, você se libertar daquilo e você seguir em frente, não quer dizer que você vai abandonar aquelas pessoas, aquele local. Né? Aquele local vai continuar lá, aquelas pessoas vão continuar lá. E você pode voltar e revisitá-las. Mas é importante você também dar esse passo à frente para o novo. Para aquilo que é o teu porquê. Porque o nosso porquê vai mudar ao longo da vida, não vai? Então, Rafa, eu até quero aqui dar o depoimento, né? Porque como eu já vivi bastante, né? Eu digo assim, hoje eu já posso fazer leituras, né? Olhando para trás, né? Eu já posso fazer algumas leituras, né? Leituras de vida, né? Leituras de mundo. Porque muitas vezes nós vamos precisar justamente encontrar o nosso porquê, né? Então, algo assim que eu lembro desde a minha infância, eu tinha assim uma vontade de ver as pessoas bem no meu entorno. Né? Então, desde muito criança. E por isso eu até recomendo, né, que quem tem os pais ainda aqui, né, que converse, tá? Como é que eu era quando criança? Porque são informações que nós vamos ligando os pontos, como eu disse, vai fazendo sentido. Né? Que eu, de fato, me importava, sabe? Que as pessoas estivessem bem. Quando eu via alguém triste, né, eu ia conversar. Então, isso já estava na minha natureza, né? E conforme, claro, eu fui vivendo nesses diferentes ambientes sociais, vamos falar do meu processo de escolarização, eu sempre fui uma aluna muito aplicada, muito disciplinada, e era muito comum na época de prova, né, as pessoas virem pedir meu caderno, né, para ver a matéria, isso foi até a universidade. E muitas vezes eu ouvia dos meus colegas, Jussara, não seja boba, você empresta o teu caderno, a pessoa nem é a tua amiga, né, por que você empresta? Eu falei, olha, não importa se é meu amigo ou não, né, não me custa emprestar. Porque, assim, no fundo eu torcia que aquela pessoa, de fato, conseguisse se beneficiar daquilo que eu estava fazendo, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo assim, qual foi realmente o meu porquê? É fazer o que está ao meu alcance, claro, sem invadir o espaço do outro, porque nós precisamos respeitar, inclusive, se o outro também quer ser, né, apoiado, ajudado, enfim, para que as pessoas estejam bem. Né? E o meu centro sempre foi a família, né? Começou com a família.
de que eu me importo, sim, que a minha família esteja bem, que as pessoas estejam bem. Por isso que eu valorizo muito o diálogo, porque até eu preciso perguntar, né, tá, do jeito que eu estou fazendo, você também se sente bem? Né? Tem alguma coisa que eu posso fazer para que você se sinta bem? Então é importante nós estarmos checando o nosso entorno, quando nós já descobrimos qual é o nosso porquê, né? Para que a gente também se certifique se nós estamos conseguindo atuar dentro daquele que é o nosso porquê. Se o como nós estamos nos conduzindo, de fato, está nos ajudando a alcançar os resultados que nós queremos, que no círculo dourado, né, é a última camada, que é o que, né, nós queremos manifestar como resultado. Então, eu digo assim, eu me sinto muito confortável hoje quando eu ouço das pessoas que, de fato, eu contribuí, né? Porque a vida faz isso conosco, né? Nós vamos tendo, ela vai colocando no nosso caminho, né? Pessoas que dizem isso. Ó, Jussara, você contribuiu aqui, né? Você contribuiu lá. E eu penso que também a vida coloca, né, no nosso caminho aquelas pessoas que, né, de repente a gente não alinhou, né, não estava bem, né, e simplesmente se afastou. Eu digo que a vida sempre dá novas oportunidades para que nós possamos estar nos alinhando com o nosso porquê, né, e recuperando também o nosso como manifestamos esse porquê através dos resultados, que é o que nós vamos tendo no nosso entorno. O feedback às vezes vem espontâneo, né, na própria convivência. Tem Rafa, você queria uma fazer coisa. alguma coisa, né? Uhum. Não, até eu queria trazer um comentário aqui, né? Porque muita gente está preso na roda da vida. Quando eu falo roda da vida, é aquela roda de rato que a gente fica ali girando, 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 e está olhando somente o quê. O que eu estou atingindo, o que eu estou buscando. E essa pessoa vai passando o tempo, essas pessoas que ficam só focadas no o quê, elas acabam começando a perder o interesse das coisas. Aquela ali já não começa a trazer uma satisfação tão grande, né? Principalmente se esse o que está atingindo fica muito vinculado a coisas materiais, a coisas mais fúteis, digamos assim, né? Por quê? Porque quando você está focando muito no o que, você está se distanciando do teu porquê, né? E, na realidade, a ideia é fazer o processo contrário, porque quando você está enraizado no teu porquê, o que vai vir naturalmente, porque você tem essa força motriz interna, né? Que fala, o que é a motivação? É o meu motivo para a ação interior e a minha motivação externa, que ela se alinha com a minha motivação interior. Essa é a motivação perfeita. Agora, não adianta eu ter um impulso externo, que é a nossa sociedade cobrando a gente de diversas formas, seja os filhos, seja a sociedade, seja os amigos, seja marido, seja a esposa, seja o trabalho, né, que está toda hora cobrando a gente alguma coisa, se a gente não tiver essa parte interna, né? Senão fica só uma cobrança externa, que é só um barulho, um murmurinho no ouvido o tempo todo, mas que não tem alinhamento, não tem força, porque o porquê não está claro, né? Então, o que a pessoa pode fazer para tentar descobrir esse porquê? Qual que é o melhor caminho para descobrir esse porquê de cada um? E, de fato, muitas vezes é um garimpo mesmo, né, que nós fazemos para a gente encontrar esse porquê. Até eu dei esse depoimento, que é bem recente, que eu vejo isso, eu faço essa leitura do porquê, né, dentro dessa visão aí do Círculo Dourado. Eu tinha isso como propósito. Quando nós falamos de propósito, nós estamos falando aí, né, praticamente da mesma coisa. Só que o Círculo Dourado, né, ele vai nos trazer toda uma fundamentação, estudo aí, né, fantástico a respeito. De fato você perceber o que faz sentido para você. Por exemplo, no teu trabalho, o que você gostaria de fazer que mesmo que você não fosse remunerado, você faria? Né? O que faz sentido para você? Então, claro que nós precisamos parar um pouquinho, por isso que até eu abri, né, com a jornada do autoconhecimento, para que nós possamos identificar o que faz sentido para mim.
E às vezes a pergunta, que legado eu quero deixar para as pessoas queridas? Como eu quero ser lembrada por aquelas pessoas que são especiais e importantes para mim? Por exemplo, eu quero ser lembrada como uma pessoa que procurou no seu entorno que as pessoas estivessem bem, que ela fez aquilo que estava ao alcance dela, compartilhou o conhecimento, compartilhou o tempo, né, parou um pouquinho para ouvir, né, às vezes, enfim, esteve realmente comprometida com o que ela pudesse fazer para que as pessoas estivessem bem. Então, Rafael, é mesmo, precisamos parar e dar uma olhada naquilo que de fato faz sentido para nós, né? Precisamos mergulhar um pouquinho aí dentro de nós, né, para encontrar esse porquê. E nós vamos ver, pode falar, Não, Rafa. pode completar, pode Não, completar. assim que nós vamos ver que, como você estava falando antes, quando nós estamos conectados com o porquê, o nosso como é autêntico. Nós falamos, tá, como é que eu posso passar credibilidade? Alinhe-se com o teu porquê. Né? Então, assim, aí eu passo credibilidade, eu não preciso fazer tanto esforço. Porque, como você falou, se eu estou só no quê, eu preciso manipular o meio ambiente, sabe? E assim, eu consigo engajar muito pouco através da manipulação, né? Já a credibilidade, a autenticidade, né, ela vai vir de uma forma natural. É claro que eu preciso sustentar com o quê depois, né? Mas, assim, só uma sustentação. Por isso que é tão importante nessa conexão com o porquê. O que, ele é até uma forma de feedback, para você saber se o como você está exercendo o teu porquê ao longo da vida está alinhado, né? Porque o porquê é a tua razão. Como você vai exercer isso, existem várias formas, né? E o que você vai estar obtendo através daquele seu como, aí é um feedback para você. Pô, então realmente é isso que eu estou buscando. Porque às vezes esse é o processo de aprendizagem também. Né? Eu ia comentar que hoje eu até vi uma pessoa falando assim, se você fosse embora hoje, você deixaria um buraco naquelas pessoas ao seu redor? Você deixaria um buraco na vida aqui? E aí você faz essa reflexão, então assim, se você não deixaria, comece a viver para deixar um buraco. Comece a viver de forma a que o dia que você for, que você realmente deixe um buraco aqui ou por onde você passou. Que as pessoas realmente percebam a sua falta. Né? E como que a gente consegue isso? Vivendo o nosso porquê. Realmente a gente exercendo ao todo aquela nossa potencialidade. E eu gosto muito dessa questão da potencialidade, porque muitas pessoas elas não entendem que todo mundo tem um potencial enorme. Independente se é uma pessoa rica, mais humilde, se é uma pessoa inteligente ou tem menos capacidade cognitiva, se é isso, aquilo, todos têm um potencial enorme. A vida já mostrou isso pra gente. Né? Pessoas as mais inesperadas possível atingindo resultados extraordinários. Quando eu falo resultados extraordinários, eu não estou falando de necessariamente ficar rico e famoso, etc. Mas você vê um menino lá no meio da África, que com os equipamentos lá, pequenos, bobina e tal, fez uma energia eólica ali, onde conseguiu gerar energia elétrica através do vento para irrigar a hortinha da família. E aquilo começou, né, virou até um filme. Então você fala assim, qual que foi a diferença? É aquela intenção por trás. Então você não precisa ser algo extraordinário. Mas quando você está focado naquilo que você está buscando e você está fazendo, eu falo assim, existe o cansaço quando você está determinado? O limite de cansaço ele fica muito maior, a tua capacidade de suportar a pressão, a tua capacidade de tomar o revés, de tomar o não, de ter que recomeçar de novo, tudo isso aumenta demasiadamente, né? Porque como você falou, você não tem que manipular o ambiente, você não tem que fingir que está bem ou fingir que está difícil para tentar ganhar um pouco de conforto, né? Você quer o resultado, porque aquilo faz total sentido para você. Então, essa busca pelo porquê, tu saber o porquê isso é importante para mim, e olhar para mim, né? Reconhecer tudo aquilo que eu tenho de ponto forte, tudo aquilo que eu sou bom, né? Para que eu possa exercer. Porque se eu começar a exercer toda essa minha potencialidade, aí isso é que eu gostaria de ver as pessoas fazendo. Exercer essa potencialidade com um norte, baseado no porquê. O como e o que vai vir naturalmente. É só colher os frutos depois.
Exatamente isso, Rafa, porque o que vai nos engajar também é a nossa própria experiência, né? Colocar em prática, para poder ter aí os resultados. Tanto que muitas pessoas perguntam, Sara, mas o porquê, né? É só para comportamentos virtuosos, enfim? Não, né? Tem pessoas que são engajadas, né? A pessoa que tem um porquê, que é a violência, ela é uma pessoa carismática e ela consegue agregar pessoas no entorno dela, né, para aquilo. Né? Então, assim, como nós vivemos num planeta, né, onde nós temos a dualidade, nós temos que prestar atenção. Né? Que tipo de pessoas nós estamos inspirando? Porque muitas vezes nós estamos conectados, mas não estamos conscientes também dessa conexão. Né? Porque muitas vezes o medo também, né, pode nos conectar de alguma forma com algum tipo de ideologia, né, algum tipo de crença, que nós não estamos caminhando no sentido realmente que nós chamamos aí de positivo, de bom, né, de virtuoso. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Eu, assim, no meu papel como terapeuta também, né, como mentora, como coach, é comum encontrar pessoas, falo, Jussara, como eu me equivoquei. Eu não percebi, porque é aquela coisa assim, aquele desvio, pequeno desvio todos os dias, que quando você vê, você já está indo numa outra direção. Né? É muito importante refletir também, como o Rafael falou. Eu preciso estar observando também o resultado que eu estou entregando para o mundo. Vou deixar um buraco onde as pessoas falam, graças a Deus que essa pessoa não está mais aqui, né? Ou de fato eu vou deixar uma memória positiva, né? Algo positivo na mente das pessoas, da minha passagem por aqui. Perfeito. E essa é a busca, né? Essa é a busca. Então, fechando aqui, né, já partindo para a nossa conclusão, porque se deixar a gente vai ficar aí bastante tempo. Como, né, você falou ali muito do legado, muito né, de como a pessoa achar esse propósito, mas como a gente pode olhar algum detalhe, talvez no dia a dia, para a gente perceber que existe esse alinhamento, né? Porque existe muito de um porquê interno meu de fazer algo, mas eu também gosto muito, às vezes, você está num trabalho que você não gosta, né, e tudo mais, mas você encontra um porquê de estar fazendo aquilo também, né? É você criar um porquê para fazer algo, né? Às vezes não é aquela tua vontade intrínseca de fazer aquilo enormemente, mas aqui você acha um porquê que justifique fazer aquilo. Eu posso dar um exemplo. Quando eu me mudei para Londres, eu queria fazer o meu mestrado, eu precisava juntar dinheiro para fazer o mestrado. E eu fui trabalhar como entregador de delivery. Né? Por quê? Porque era uma forma que tinha para ganhar um bom dinheiro rápido. Então, eu gostava de fazer aquilo? Não. Mas eu fazia com muito prazer. Porque aquilo era o meio para eu conseguir pagar meu estudo e tudo mais. Né? Então, aquilo se tornou prazeroso para mim. Né? Porque aquilo tinha um objetivo, tinha um propósito por trás. Então, como que as pessoas podem alinhar isso? Como que elas podem ter alguma forma no dia a dia de perceber que as coisas estão andando, que estão alinhados ali, estão com algum propósito, pelo menos? É exatamente como você falou, Rafael, porque vamos pegar o mundo real, né? Nós vamos precisar passar por algumas situações, nada acontece, né, de uma forma mágica. Né? Nós vamos precisar nos esforçar, nos empenhar, ter disciplina. Agora, quando eu estou alinhado com o meu porquê, né, eu percebo que isso é necessário, e isso me motiva. Não vai ser assim que às 5 horas da manhã eu acordo feliz. Ai, que bom, 5 horas da manhã está frio, está chovendo. Mas eu paro um pouquinho, eu analiso, né, qual é o meu porquê, qual é o meu propósito, e isso faz com que, aos poucos, eu, né, retome a minha energia, e até a primeira pessoa que eu vou encontrar, eu vou falar bom dia, meu amor, que em geral é uma pessoa, né, que está ali conosco, a nossa família. Eu posso mudar o meu humor. Então, conectado com o porquê, mesmo que nós entremos em situações, assim como você falou, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer porque eu sei que isso é importante. Né? Eu vou falar aqui, né, que o Rafa, para quem não sabe, né, é o meu personal trainer. Eu não gosto de treinar. Né? Eu não gosto porque, nossa, é um esforço, é pesado, é puxado, tudo, mas eu sei que é importante. Né? Então eu arrasto o meu corpo para lá, minha alma vai embora, né? Mas quando termina, eu estou feliz, porque eu
eu realmente fiz aquilo que é importante para eu ter saúde, para eu ter equilíbrio. Então, pensar, esse é o mundo real, né? E nós vamos encontrar adversidades, dificuldades, mas isso faz parte. E o adulto tem condições de entender isso. Né? Não, perfeito, Sara, perfeito. Eu acho que eu gosto muito de eu vou fazer porque eu tenho que fazer, não porque eu quero fazer, muitas vezes. Né? A gente não gosta de fazer tudo que a gente precisa, mas a gente sabe que tem coisas que são necessárias. E a gente deixar de fazer aquilo que é o necessário por um capricho, por um desejo, não tenha dúvida. A conta vem cedo ou tarde. Né? Eu sei que eu tenho que chegar no horário no trabalho, mas eu posso não chegar. Eu não chego um dia, não chego dois, não chego três, não chego quatro, provavelmente vão me chamar e vão falar, olha, realmente você não serve para estar aqui. Se eu não cuido da minha saúde física, eu não cuido, de repente, né, eu estou com uma obesidade, de repente eu estou com colesterol alto, de repente eu estou com um risco de infarto, um risco de diabetes, e assim por diante, né? Ter o porquê facilita as coisas, né? Ele te dá uma motivação a mais. Mas não quer dizer que vai ficar fácil, né? Deixar bem claro aqui, né? Ela te dá esse motivo a mais, né? Naquele momento entre que a preguiça bate e você não quer fazer uma determinada coisa, o porquê é um impulsionador para que você consiga fazer a realização, né? E lembrando, né? Por mais que a gente tenha um instinto que é através do nosso sistema límbico, a gente tem um córtex pré-frontal que é o nosso racional que diz, faz porque é melhor. Às vezes o nosso instinto é ficar parado sem fazer nada. Eu estou no instinto de preservação. Não vou fazer nada. Né? Agora, o nosso córtex diz, é melhor você fazer, porque se você fizer, você vai se sentir melhor, você vai ter mais resultado, você tem mais oportunidade, etc, etc, etc. Então, ter esse discernimento é essencial para você ter resultado na vida. Né? E o resultado é o quê? É aquilo que você busca. Então, quanto mais você tiver esse discernimento e essa capacidade de se projetar para frente, melhor. A Odete perguntou aqui para mim, vamos ver. Pergunta a si mesmo por que faço o que faço. É isso daí. Olha, bacana, Odete. É isso mesmo, porque faço o que faço. E não tem como alcançar alguma coisa sem disciplina. Eu até hoje não descobri, se vocês souberem essa fórmula, disciplina. Né? E se nós temos um porquê, como eu disse, né, a minha família sempre foi a minha carreira profissional circulou em torno da família, né? Porque a família sempre foi o meu propósito. Que nós nos relacionássemos bem, que nós estivéssemos bem, né? Esse foi sempre o meu objetivo. Então, assim, eu digo que não foi difícil ter disciplina, né? Porque eu precisava estudar, trabalhar, né? Conviver. E tudo isso me motivava. E até hoje, né? Eu digo que até hoje, né? A minha família, o bom convívio, isso aí é o que me move. Tem pessoas que já com a minha idade dizem, nossa, por que você não se aposenta? Eu falei, não, eu quero estar aqui, né, nesse mundo aqui, né, que são meus filhos, estão chegando meus netos, eu quero estar aqui participando, né, eu quero fazer parte disso. Né? Então, assim, eu tenho que me adaptar também, né, para conviver, né, para estar aqui. E o meu porquê é justamente o que me dá essa condição. Agora, é importante a disciplina, só que quando temos o porquê, não fica tão pesado. E como você falou, né, Rafa, e o Odete trouxe aí, muitas vezes nós vamos precisar nos afastar de alguns lugares mesmo. Né? Tem alguns lugares que nós vamos ver que de fato são tóxicos, mas assim, se afaste de uma forma amorosa. Né? Não faça um movimento disruptivo ali. Saiba como se afastar desses ambientes, porque às vezes a vida vai te colocar em situações que é importante você falar, não, aqui deu, né? Eu preciso fazer outros movimentos. Seja às vezes até mesmo na família, né? Pode acontecer, né? Famílias disfuncionais, pode ser no seu trabalho, pode ser na comunidade, né? Mas aí você vai ter, né, energia, força, né, para você conseguir fazer esses movimentos. Perfeito. Né? Uma contribuição aqui da Virgínia, né? Ela fala que pensa que é importante a gente ter esse tempo para olhar para dentro de si, buscar atividades diferentes, né, para estimular a nossa criatividade e experimentação. E faz todo sentido, né? Porque quanto mais você experimenta, maiores chances você tem de descobrir aquilo que você gosta. Né? E quando você descobre aquilo que você gosta, é ali que você tem que ficar. Então, por isso que é importante a gente
se dar esse tempo. Eu acho que a gente, acima de tudo, né, a gente está aqui falando, né, do porquê e tudo, a gente volta sempre para o autocuidado. A gente sempre tem que ter em mente que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Se eu estiver bem, eu posso fazer bem para todas as outras pessoas que também são muito importantes para mim. Mas, acima de tudo, eu preciso cuidar de mim. E essa é a dica que eu quero deixar para todo mundo aqui para finalizar. Né? O que você está fazendo para cuidar de si? O que você tem feito? E se você acha que você está fazendo pouco, que tal pensar assim, o que eu posso fazer para cuidar ainda mais de mim mesmo?